Olá, quero começar o programa de hoje lendo um dos mandamentos da lei de Deus. Está em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 4, que diz o seguinte: não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam. Não façam imagens de escultura. Agora, existe uma parte da Bíblia que Deus mandou fazer uma imagem de escultura para curar das doenças do povo. Olha só o que está lá em Números 21, a partir do verso 8. E ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Ora, se Deus disse para não adorar imagens de escultura, por que Deus pede para que Moisés fizesse uma cobra e o povo fosse curado ao olhar para essa cobra? O que é isso? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Este é o programa Na Mira da Verdade, o programa em que você tira suas dúvidas através da palavra de Deus. É só você mandar as suas perguntas para a gente que nós colocamos na mira. E vamos começar já cumprimentando meu amigo, o professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Graças a Deus, meu amigo, feliz aí porque Deus tem dado tantas bênçãos para o programa Na Mira da Verdade, e a maior delas é que estamos sabendo de muitas pessoas que têm estudado a Bíblia conosco, têm tido uma imagem diferente de Deus, aprendido mais da Bíblia e tido uma imagem também bem diferente do Adventismo, e percebido que o Adventismo é uma religião cristocêntrica e baseada na Bíblia. Isso é muito importante para nós sabermos. Ok, professor. E eu falo já como é que você faz para mandar as suas perguntas para a gente. Eu quero começar o programa falando sobre esse tema que nós abrimos o programa, sobre a questão das imagens de escultura. Isso é bastante intrigante, porque veja bem, na lei de Deus, ele diz que não é para você adorar uma imagem de escultura, nem que tem no céu, nem que tem na terra, nem que tem no fundo do mar. Mas só que lá no povo de Israel, professor, a situação em que Deus mandou Moisés criar uma serpente e que o povo, se precisasse ser curado, olhasse para aquela serpente e automaticamente seria curado. Ora, isso não é um tipo de adoração? Isso não é um tipo de crença, professor? O povo estava acreditando na imagem de uma serpente, é isso mesmo? Olha, essa pergunta é importantíssima porque muitos irmãos católicos sinceros, ao lerem Números 21, 8 e 9, creem que Deus estaria dando uma permissão para nós venerarmos ou adorarmos alguma imagem de escultura. Entretanto, ali em Números 21, 8 e 9, Deus não poderia, obviamente, estar contradizendo o que ele mesmo afirmou neste segundo mandamento da lei que o Tito acabou de ler para nós, em Êxodo 20, 4 e 5, né? Deus pede em Êxodo 24 e 5 que não sejam feitas imagens de escultura para adoração. E em Deuteronômio 4, 15 a 19, percebemos que Deus não quer que façamos nem mesmo imagens que possam representar a Deus para adoração. Isso porque não importa a arte que um ser humano possa fazer, ela nunca chegará nem aos pés da divindade. E por isso, Deus fala no livro de Isaías que ele não empresta sua glória a imagens de escultura. Como interpretarmos então este incidente que ocorreu com o povo israelita no deserto? Basta nós lermos o contexto de Números 21 e entendermos o que
e a que representava aquela serpente de bronze. Quando lemos Números 21, 8 e 9, percebemos naquele contexto do capítulo 21 que o povo de Israel estava sendo muito rebelde contra Deus. E aí o que aconteceu como punição? Serpentes no deserto começaram a morder muitos do povo. E eles começaram a morrer, obviamente, com veneno. O que Deus fez? Para Deus demonstrar a eles a importância de eles se voltarem para Deus e confiarem naquilo que Deus diz, Deus pediu que Moisés fizesse uma serpente de bronze, que essa serpente fosse erguida, e toda pessoa que tivesse fé em Deus, ao olhar para a serpente de bronze, ela seria curada. Representava duas coisas aquela serpente. Primeiro, Deus mandou fazer a serpente, porque eram serpentes venenosas que estavam mordendo o povo. Então o povo iria perceber que ao mesmo tempo em que as serpentes estavam os matando, era contemplando aquela figura de forma didática que eles estavam exercendo fé no que Deus faria por eles. Só que tem um detalhe, essa serpente não foi construída para veneração e nem para adoração. Como que nós sabemos isso? Lendo segundo Reis capítulo 18, versículo 4, que diz o seguinte: removeu os altares idólatras, falando do rei Ezequias, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Perceba que o povo de Israel, quando passou a adorar aquela serpente de bronze, indo para a idolatria, Deus fez com que o rei Ezequias despedaçasse aquilo, porque aquilo estava levando o povo à idolatria. A princípio o povo tinha entendido que a serpente de bronze era só uma forma de eles olharem e manifestarem que Deus tinha fé de que Deus tinha poder para curá-los. Mas quando eles passaram a venerar ou a adorar aquela serpente, Ezequias despedaçou-a, anos depois. Mas o que representava também aquela serpente? Vamos deixar que Cristo interprete aquele texto, para não corrermos o risco de acharmos que podemos venerar alguma imagem de escultura. Quando Cristo fala sobre aquele incidente em João 3, 14 e 15, olha que revelação interessante. João 3, 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Aquela serpente, por incrível que possa parecer, ela simbolizava o Cristo sendo erguido. Agora, como que uma serpente, que é um símbolo de Satanás, pode ser um símbolo de Cristo? Lembre-se de Romanos 8,3. Ali diz que Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. Então aquele objeto representou apenas Cristo no seu aspecto físico, porque ele não veio com a natureza física de Adão perfeita, apesar de o ser perfeito moralmente. E outro detalhe, a Bíblia menciona, por exemplo, em Apocalipse 5,5, que Cristo é simbolizado por um leão, e 1 Pedro 5,8, o diabo também é simbolizado por um leão. Então, um mesmo símbolo pode ser aplicado a seres antagônicos, mas com significados diferentes. E a serpente de bronze erguida no deserto simbolizava que o Cristo, com o seu corpo afetado pelo pecado, mas não o seu ser infectado, o seu corpo afetado pelo pecado, ao ser erguido na cruz, todo aquele que contemplasse a Cristo na cruz e o aceitasse como Salvador seria salvo. Então, este é o simbolismo. Isso nos mostra que Deus, em nenhum momento, ele é contra a arte em si. Deus é contra a veneração ou a adoração da arte. Tanto que em Êxodo 35, 30 a 35 e também no capítulo 36, percebemos que Deus dá dons aos homens para que desenhem, para que elaborem artes, porque Deus é o Deus da arte. Ele não quer que os seus filhos venerem ou adorem objetos de escultura. Muito bem, professor. Para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas para o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. É só você mandar a sua pergunta, a gente recebe aqui na hora. Ou então, você pode acessar
o nosso Twitter. Nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade. É só você entrar lá, twitter.com/NaMiraDaVerdade. Você passa a seguir o programa e você também pode mandar as suas perguntas e participar com a gente aqui através do Twitter. Ou ainda, você pode mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Manda sua pergunta que eu recebo aqui na hora, tá bom? Professor Leandro Quadros, uma pergunta que chegou aqui é bem interessante e quem mandou essa pergunta é a Milagre, lá de Guarapari. E ela diz o seguinte: explique a parábola do mordomo infiel. No verso 7 e 8, quando ele fala aos devedores do seu senhor que adulterem as quantias devidas para menos, se a Bíblia nos ensina a sermos honestos, no verso 9, conquistar amigos com riqueza injustas, então devemos praticar atos ilícitos como corrupção para termos vantagens futuras. Olha aí, professor, nessa parábola que Jesus estava apresentando ali para o povo, para os discípulos, enfim, o que Jesus estava querendo dizer? Isso aí não dá margem para a desonestidade, professor? Porque dá a entender de que a parábola que ele estava ensinando ali, o servo poderia manipular ali os valores. Como é que é isso? Olha que interessante, uma parábola é uma história fictícia utilizada para ensinar uma lição moral. Então nós nunca podemos formar uma doutrina com base em parábolas, mas apenas na lição moral da parábola. Então Cristo está contando uma história de um administrador infiel. E ele não está, na verdade, dizendo que Deus recompensa a desonestidade, ele está aqui elogiando a astúcia do indivíduo. E com qual objetivo? Vou ler para você aqui. Lucas 16, a partir do verso 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Não por ele ser desonesto em si, mas por causa da sabedoria dele. Você vai entender agora. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Você percebeu? Cristo contou esta parábola não para incentivar as pessoas a serem desonestas, porque de acordo com João 14,6, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo só tem verdade. Cristo só ensina a verdade. Só que ele contou uma história, não é, comum para o povo entender o seguinte: assim como o administrador infiel foi juntando dinheiro de forma desonesta para se prevenir quando fosse demitido, ele quis ensinar o seguinte: muitas vezes os filhos das trevas são mais inteligentes, espertos e astutos do que os filhos da luz. Então ele quer incentivar não a sermos desonestos, mas sabermos utilizar da boa astúcia, não é? Da perspicácia para percebermos certas coisas na vida. Tanto que no versículo 10, Cristo, para desfazer qualquer mal-entendido, ele diz o seguinte: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então Cristo, na verdade, não incentiva a desonestidade. Ele incentiva a sermos inteligentes, como muitos que não seguem a Cristo. E depois, no final da parábola, ele, para não deixar nenhum mal entendido, ele explica: se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Se você é infiel no muito, infiel no pouco é infiel no muito também. Então seja fiel nas pequenas coisas, para Deus lhe confiar grandes coisas. Então precisamos ler todo o trecho e entender que é uma parábola, extrair a lição moral e analisar os versos no contexto que provam que Cristo tinha outra intenção na realidade. Muito bem, professor, muito bem. Pelo nosso SMS aí, que as perguntas também não param de chegar, a questão aqui vem de Uberlândia e a questão é a seguinte: olha só o que ele pergunta. Salomão tinha várias mulheres e mesmo assim ele foi salvo? Ora, a gente estudando a Bíblia ali vê que realmente Salomão teve centenas de mulheres. E como é que a gente consegue apresentar e mostrar que Deus não permite a questão da poligamia, né? Poligamia? Como é que a gente
vê que Salomão, teve milhares, centenas de mulheres, sei lá quantas, ainda está na galeria dos salvos, assim podemos dizer, dos mártires. Como é que a gente consegue conciliar, explicar isso nos dias de hoje? Por que hoje eu não posso ter mais de uma esposa, por exemplo? Olha como o texto bíblico é interessante. Aqui em 1 Reis 11:1 fala assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Então está falando aqui que ele tinha realmente muitas mulheres. Agora, e aqui no verso 3 fala, ele tinha 700 princesas e 300 concubinas, ou seja, ele tinha mais 1000 mulheres. Só que o verso 3 ao finalzinho diz assim: e suas mulheres levaram a desviar-se. Veja, a Bíblia registra a poligamia de Salomão, mas ela não registra que Deus apoia essa atitude. Né? Então você vê, por exemplo, aqui em Deuteronômio, capítulo 17, verso 19, ou melhor, Deuteronômio 17, e aqui é dito o seguinte: ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Orientações que Deus está dando aqui para o seu povo, para os seus reis, era para não acumularem mulheres, só que Salomão desobedeceu. E Deus registrou isso para aprendermos com o erro de Salomão. Tanto que o texto bíblico fala no verso 3, né, que as muitas mulheres o fizeram desviar-se de Deus. Agora, por que Salomão foi salvo apesar disso? Por causa de uma coisa: arrependimento e a graça de Deus. Então você lê, por exemplo, o livro de Eclesiastes e você percebe que Salomão, no final da vida, ele se arrependeu de muitos erros que ele cometeu. E quando a pessoa se arrepende e confia em Deus, por sua graça, Deus cobre os pecados dessa pessoa. E essa pessoa se torna uma nova criatura. E Deus olha para essa pessoa como se ela nunca mais tivesse pecado, né? Como se ela não tivesse pecado antes na vida, né? Então, em Eclesiastes 12, 13 e 14, você percebe na conclusão deste livro que Salomão realmente já tinha chegado no momento da vida que ele estava refletindo no que ele fez e que ele estava arrependido. Então diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Ora, Salomão sabia que entre os mandamentos estavam: não adulterarás. Verso 14: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Então Salomão, apesar dos seus muitos erros, foi salvo em Cristo, morreu salvo em Cristo, será ressuscitado. Por quê? Porque ele se arrependeu, se apegou a Deus e Deus perdoa. Muito bem, professor. Próxima pergunta que chegou aqui para o nosso blog. Essa pergunta vem, deixa eu ver de onde. Opa, é de Jacareí mesmo. Orlins é o nome, e a pergunta dele é a seguinte: na verdade existem muitas dúvidas, professor, com relação à volta de Jesus, o seu povo que vai ser ressuscitado e vai subir aos céus com o Pai. Uma das dúvidas é com relação a, por exemplo, a cremação, com relação a, existem também dúvidas com as pessoas que doam órgãos. Como é que ela vai ser restaurada sem um órgão? Isso são dúvidas que chegam sempre. Outras coisas, vamos supor que uma pessoa morreu no fundo do mar e nunca mais foi achada. Como é que fica isso? A pergunta dele é a seguinte: na volta de Jesus, os salvos sairão dos túmulos e subirão aos céus nas nuvens, e aqueles que foram cremados, como é que fica? Então, existem várias perguntas com relação a esse tipo de coisa. Os cremados... E aí entra outra pergunta: pode ou não pode ser cremado? As pessoas que doaram órgãos, que agora está sem os órgãos, aqueles que morreram nas profundezas do mar. Como é que fica isso, professor? Como que a gente pode entender que as pessoas sairão dos túmulos e subirão aos céus? Vamos, além de usar o texto bíblico, vamos fazer uma análise bem lógica e bem racional. Perceba, será que hoje, por exemplo, se Cristo volta hoje, e ele vai ressuscitar todas as pessoas que morreram no passado, como por exemplo Adão e Eva, será algum resquício de Adão e Eva, dos órgãos deles? Não existe. Qual é o problema para Deus? Nenhum. Porque Deus não depende de matéria pré-existente para criar alguma coisa. Ele cria tudo do nada.
Veja, por exemplo, o que está no Salmo 33, 6 e 9. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Então, para Deus não é relevante, diríamos assim, a nível de ressurreição, se uma pessoa foi cremada ou se ela se decompôs na terra. Por quê? O processo é o mesmo, a cremação só é um aceleramento do processo. E nós lemos, por exemplo, ali em 1 Samuel 31, 14 e 15, que Saul e seus filhos foram cremados, e a Bíblia não menciona isso como uma prática pagã, simplesmente mostra que foram mesmo. Para Deus, não importa se uma pessoa morreu afogada no mar, se foi cremada, se doou órgãos, Deus não depende de matéria pré-existente para criar as coisas. Ele vai refazer as pessoas do pó da terra de novo. A ressurreição é isso. Não existe resquício de pessoa alguma a mais. Então você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. A doação de órgãos é uma atitude muito nobre, porque ao invés de um órgão se desfazer no pó da terra, então mantenha-o para outra pessoa permanecer viva mais tempo, se relacionar mais com Deus ou ter a oportunidade de conhecê-lo. E um princípio bíblico que, apesar de a Bíblia não falar do assunto, mas um princípio bíblico que mostra que Deus não é contra a doação de órgãos e muito menos contra a transfusão de sangue, lemos em 1 João 3,16, né? Então esse texto é um texto muito interessante e ele diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aqui é dito que Cristo deu a vida por nós e, se for preciso, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se a Bíblia diz que podemos e devemos até dar a vida pelos irmãos se for preciso, por que não podemos doar o nosso sangue? Por que não podemos ser doadores de órgãos? Então, não há na Bíblia um princípio que proíba isso. E lembremos, não existe resquício de Adão e Eva e de bilhares de pessoas. Mas mesmo assim Deus vai conseguir ressuscitá-las. Por quê? Salmo 33, 6 e 9 mostram que Deus cria tudo do nada. Ele cria a matéria. Ele não depende de matéria pré-existente para criar alguma coisa. Muito bem, professor. Deixa eu fazer a próxima pergunta aqui, mas antes de fazer a próxima pergunta, eu quero dizer para você o que você tem que fazer para mandar as suas perguntas para a gente. Basta você entrar lá no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Lá você vai preencher a sua pergunta, tem ali do lado direito, e só você mandar sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode seguir a gente através do nosso Twitter. O nosso Twitter é @na mira da verdade. Vai lá, se cadastre, passe a seguir o programa Na Mira da Verdade e mande suas perguntas, os seus comentários pra gente, que eu também recebo na hora aqui. Ou então, uma terceira forma é através do nosso SMS. O número é 12-9156-6972. Mande as suas perguntas, que elas estarão na Mira da Verdade. Opa, tá caindo meu ponto aqui. Vamos lá, muito bem. Bom, a próxima pergunta é essa. Professor, vamos, amigo. Preste bem atenção, hein? Olha só, essa pergunta vem lá de Maceió, quem mandou foi o Hugo. Um abraço todo especial para Maceió, que acompanha a gente, e também a grande Maceió aí, que consegue pegar o nosso sinal aberto. A pergunta do Hugo é a seguinte: fui a uma igreja que as pessoas caíam no chão, se manifestavam gritando e falando palavras estranhas. O que a Bíblia fala sobre isso? Olha aí, professor, isso tem sido uma prática comum em várias denominações religiosas, nessas denominações pentecostais e tudo mais. Agora, o que a Bíblia fala? Por que esse manifestar, supostamente que o Espírito Santo derruba as pessoas no chão e que as pessoas começam a gritar, falar em outras línguas? Por que isso acontece? Por que o Espírito Santo faz isso numa pessoa, professor? Pois olha, nós temos muitos irmãos pentecostais sinceros, verdadeiros filhos de Deus, que buscam a Jesus e o amam de coração. Mas nós precisamos alertar esses irmãos a respeito dessa questão do cair no Espírito. Por quê? Biblicamente, o Espírito Santo não derruba você ao chão. Quem o faz, biblicamente, é o demônio. E eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Antes, vamos ver como é o culto que Deus quer que seja feito para Ele. 1 Coríntios 14, 33 e 40 diz assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E aí no verso 40, mas tudo deve ser feito com decência e ordem.
A Bíblia é clara em dizer que Deus é um Deus de ordem, não de confusão, mas Ele é um Deus de paz. Portanto, os cultos a Deus, mesmo tendo alegria, são cultos pacíficos. Agora, vamos avaliar como que o Espírito Santo age numa pessoa. Quando uma pessoa está sob a influência do Espírito Santo, ela cai no chão ou o que ela faz? Vamos dar uma olhada, por exemplo, em Efésios 4, 30 e 31. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Esse texto afirma que o Espírito Santo se entristece com várias coisas e entre elas com a gritaria. E aí você vai para Gálatas 5, 22, e aqui mostra o que acontece, como que a pessoa se comporta quando o Espírito Santo está nela. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dessas 9 características, qualidades de caráter, 3 eu destaco: paz, mansidão e domínio próprio. Nesses cultos do cair no Espírito, você não percebe isso. Não tem paz, não tem mansidão e não tem domínio próprio. Então, biblicamente, não é o Espírito Santo que está fazendo esses irmãos caírem. Quem? Vamos para Marcos 9, agora 17 e 18, e finalizaremos essa resposta no momento. No blog do Na Mira da Verdade, você pode ir no campo ali, busca, e eu tenho um artigo sobre esse assunto. Digite cair no Espírito e você vai ver um artigo sobre esse assunto. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Enquanto que Gálatas 5 fala que o Espírito Santo produz paz, paciência, domínio próprio e mansidão, aqui é dito que quem derrubou uma pessoa ao chão e faz ela ficar daquele jeito horrível no chão é um demônio. Então nós não temos nenhuma dúvida que, biblicamente, o Espírito Santo não faz as pessoas caírem do jeito que acontece em muitas igrejas. Aquilo ali é um falso Espírito Santo, é um espírito do demônio que quer atrapalhar a vida espiritual daqueles filhos de Deus sinceros que estão ali presentes. Ok, professor. Bom, nós temos que ir para um breve intervalo, nosso tempo não para, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você participar do nosso programa, mande as suas perguntas para o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. E aproveite e dê uma navegada pelo nosso blog ali e aprenda muita coisa que nós colocamos ali semanalmente, diariamente, para você aprender mais sobre o livro sagrado, tá bom? Você também pode mandar as suas perguntas para a gente através do nosso Twitter, que é @Na Mira da Verdade. Ou ainda, você pode mandar através do Torpedinho SMS para o número 1291566972. 1291566972. E a pergunta que eu faço agora veio pelo Torpedo. Quem mandou foi o Adriano de Macaé e ele pergunta o seguinte, professor, sobre Ellen White. Ele quer saber o seguinte: vocês adventistas não estão considerando a senhora Ellen White, assim como os católicos consideram Maria, como santa? E aí, professor, a gente fala a questão da senhora Ellen White, e isso é um assunto que muitos não conseguem entender bem com relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a pergunta dele é a seguinte: será que a gente não está idolatrando a senhora Ellen White, assim como é idolatrada Maria, mãe de Jesus? Como é que fica? Veja bem, querido irmão, infelizmente existe muita desinformação e ignorância a respeito do adventismo no meio religioso. Agora, há de convir comigo que o nome Ellen White é uma coisa assim meio que exclusiva dessa denominação, correto? Exatamente. A Igreja Adventista, Tito, acredita que Ellen White recebeu o dom profético de Deus
um dom profético não para acrescentar algo à Bíblia, mas para levar o povo de Deus a olhar sempre para a Bíblia. E ali em Provérbios 29:18 é dito que quando não há uma profecia, o povo se corrompe. E por isso nós necessitamos do dom profético, ainda mais que Jesus nos afirmou que em Mateus 24:24 que haveriam muitos falsos profetas. Então, se haveriam falsos, Deus tem que se utilizar de verdadeiros. Ainda mais que muitos falsos profetas querem interpretar a Bíblia do seu jeito. Então Deus se utiliza de verdadeiros, tanto que em Atos 2:17-18 o dom profético é prometido nos últimos dias, não como um acréscimo à Bíblia, mas como uma forma de Deus levar as pessoas de volta para a palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. Agora, Ellen White, meu irmão, nunca recebeu uma imagem em honra a ela. Nunca vi, em 16 anos de adventismo, um adventista venerando-a. Nunca vi um adventista adorando-a. Nunca vi um adventista orando ou rezando na frente de uma imagem dela. Então, essa questão de idolatrar Ellen White nada tem a ver, né? Quem afirma isso, não estou dizendo você, porque você fez uma pergunta, mas quem afirma isso em algum livro, né, ele está mais por fora que o arco do barril, né? Porque isso não existe. Ellen White foi uma pessoa comum como qualquer um de nós. Pecadora tanto quanto nós, ou até mais, não sei, Deus é quem sabe a vida dela, eu não conhecia a vida dela. Agora, pelo ministério dela, pode-se perceber que apesar de uma pecadora, era uma filha de Deus e que recebeu dele um dom profético, que era para levar as pessoas de volta à Bíblia. E por isso, não acredite nessa lenda. Existem muitos mitos sobre o adventismo. Inclusive tem por aí circulando alguns livros que são um mito do início ao fim, não é? Então não creia nessas coisas, vá a verdadeiras fontes primárias, veja o que o adventista realmente acredita e você vai ver que muito do que esses apologistas dizem nada tem a ver com a verdade. Infelizmente, muitos deles caem no erro de Apocalipse 22:15, que lá é dito que fora do céu ficaram os que amam e praticam a mentira. Ok, professor, então eu queria agora para você, que é o nosso telespectador, te oferecer um presente. Esse presente a gente oferece todas as semanas e a gente tem o maior prazer em oferecer esse presente para você. Por quê? Porque é uma forma de você que está acompanhando o programa, quer dizer que você gosta de estudar a Palavra de Deus. E esta revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim, você pode receber aí na sua casa gratuitamente. Na verdade, é um curso bíblico. Você que quer aprender mais sobre a Palavra de Deus e aprender mais sobre os tempos em que vivemos, esta é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Uma revista que você tem 16 temas fantásticos estudando a Palavra de Deus. E no final de cada tema desse daqui, você tem um questionáriozinho ali para você responder as perguntas para avaliar o estudo da sua leitura. Então é só para você receber essa revista aqui gratuitamente na sua casa, basta você entrar no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, que eu até tenho aqui nesse monitor para mostrar para você começar a se familiarizar com esse blog. novotempo.com/na mira da verdade, você vai ver aqui, ó, do lado direito, tem um lugarzinho para você pedir a sua revista. Olha aqui, ó. A revista Verdades para o Tempo do Fim. Basta você clicar aqui, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, vamos ver se os nossos câmeras estão pegando ali, isso. Basta você clicar aqui, ó, e você vai entrar num formulário onde você vai preencher ali o seu endereço, o seu nome completo, para que essa revista possa chegar aí na sua casa. E você pode aproveitar também e fazer um curso bíblico pela internet, que é sobre o Espiritismo. Olha aqui, ó, um curso bíblico que o professor Leandro Quadros preparou com todo carinho, falando só sobre o Espiritismo. Se você quer saber mais sobre o Espiritismo, se você tem alguma dúvida ainda, como que é o Espiritismo na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso, entre lá no nosso blog. Você vai aprender bastante, além de poder ganhar essa revista que eu falei aqui para você. É só você entrar no nosso blog lá, novotempo.com/na mira da verdade, e você, deixa eu só voltar aqui o professor Leandro Quadros, que eu quero falar com ele aqui. Cadê você, professor? Ô, meu amigo. Vem aqui comigo, rapaz, isso aí. É só você entrar lá, preencher os seus dados completos e você vai levar para casa. Vai levar não, vai receber aí na sua casa sem pagar nada essa bela revista, esse belo curso bíblico, tá bom? Vamos lá, professor. Vamos, meu amigo. Perguntas, temos aqui pelo Twitter,
Tem pelo SMS, tem pelo blog. Vamos colocar pelo blog aqui. É uma pergunta interessante, olha só. É de uma pessoa que nos encontrou aí numa dessas nossas viagens, viu, professor? Opa! Deixa eu ver aqui. Vamos ver onde é que está aqui. Olá, Tito e professor Leandro Quadros. Não sei se vocês vão se lembrar, mas nos conhecemos lá na praia de Manguinhos, quando vocês estavam saindo do almoço para ir para Morobá. Estava com a minha esposa, Daniela, e as minhas filhinhas, a Brenda e a Sofia. Conversamos sobre o assunto, mas para mim não ficou muito claro. E a pergunta é a seguinte: se Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz, por que Deus cobrará de novo no final dos tempos? Como pode o preço ser pago e pessoas se perderem? Olha só a questão, professor. Se Jesus pagou o preço dos nossos pecados, por que nós seremos cobrados de novo lá no milênio? E outra coisa, se ele pagou o preço, o que está se devendo ainda? Por que eu posso me perder? Pelo seguinte, eu lembro sim dessa família querida que nós encontramos, batemos um bom papo, lembro deles, uma satisfação receber a pergunta de vocês. Agora, nós temos que levar em conta uma coisa, queridos, Deus pagou o preço pelos nossos pecados, pela vida dos pecadores, mas Deus não paga o preço pela vida de pecadeiros. Então é diferente, né? Realmente Deus pagou a dívida dos nossos pecados. Agora, quem se apegar ao pecado e fizer dele o seu estilo de vida, Cristo não pode pagar por ele, não é? Então Cristo, o que diz Romanos 5, 7, 8? Romanos 5, 7, 8 diz o seguinte. Vamos ler esse texto porque ele é muito importante e bonito também. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então Cristo realmente morreu pelos pecadores. Agora, quando Cristo morre para pagar pelos nossos pecados, ele também morre para poder nos dar a oportunidade de sermos transformados. E aí 2 Coríntios 5,17 afirma que quando nós aceitamos a Cristo, somos novas criaturas. O pecado continua pago para aquele que continua com Cristo. Para aquele que não continua com Cristo, ele não pode se apropriar do pagamento de Cristo, porque ele tem que aceitar Cristo como Salvador. João 3,36 é muito claro em dizer isso. E Paulo, em 1 Coríntios 10, 12, afirma: quem está em pé, cuide para que não caia. Então é claro que muitas pessoas vão se perder, mesmo Cristo tendo pago pelos pecados delas, porque Cristo pagou pelos pecados dos pecadores. Agora, daqueles pecadores que querem também ser pecadeiros, a graça de Cristo não cobre, porque senão Deus estaria sendo contra ele mesmo, não é? Ele vai levar para o céu pessoas que são salvas pela graça, que permitem que Cristo pague a dívida por elas, mas pessoas que também permitam que Cristo as transforme. E se as pessoas não permitirem que Cristo as transforme, isso significa que elas não aceitaram o pagamento pela dívida do pecado delas. E aí elas não podem estar no céu. Então eu recomendo que os amigos façam uma análise mais ampla do plano de salvação. E aí vocês vão perceber que não há contradição a respeito desta questão. Ok, professor, muito bem. Aqui outras perguntas do nosso blog, do nosso Twitter. É interessante que a mesma pessoa que fez no Twitter fez também no nosso blog. Eu vou colocar já ela, mas eu quero colocar essa aqui do nosso torpedinho SMS. Olha só a pergunta. Professor, essa semana o meu professor de filosofia citou na aula vários textos bíblicos e logo após citou que Deus está morto. Eu não acredito nisso, mas gostaria de saber se na Bíblia aparece alguma coisa que leve as pessoas a pensar assim. Existe alguma coisa na palavra de Deus que dá a entender de que Deus está morto? Deus não... Isso daí é o quê? A história da carochinha? Como é que é isso, professor? Pois olha, o que nós sabemos é que foram filósofos, especialmente Nietzsche, que disse que Deus havia morrido. Agora, um filósofo, um professor utilizar a Bíblia... Textos bíblicos? Aí o indivíduo está viajando na maionese. Existe algum texto que pelo menos a gente poderia falar, olha, dá a entender de que Deus morreu. Existe?
A Bíblia fala que Deus morreu na cruz, na pessoa de Jesus, só que a Bíblia fala que ele ressuscitou. E aí esse professor de filosofia, ele devia atentar para um fato importante. Existe evidência histórica confiável da ressurreição de Cristo, mesmo que não se possa explicar um milagre racionalmente, mas aceitar racionalmente o milagre é possível porque há evidência histórica para isso. Cristo é um Deus, uma segunda pessoa da divindade que morreu pelos pecadores, mas a Bíblia fala, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, o seguinte: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Perceba claramente que aqui é uma evidência histórica incontestável. Aqui Paulo escreve que Cristo ressuscitou, apareceu a muitos, aos apóstolos e a mais de 500 pessoas. E algumas dessas pessoas estavam até vivas quando Paulo escreveu. E Paulo não foi desmentido porque elas foram realmente testemunhas oculares. Eu não creio que o seu professor de filosofia consiga comprovar que historicamente Paulo está errado. Também não creio que ele consiga comprovar historicamente que Cristo não ressuscitou, porque há testemunhas oculares disso. Então tem que ter, meu amigo, sinceramente, tem que ter muita fé para ser ateu. Eu até admiro o indivíduo que consegue ser ateu, porque você conseguir acreditar que o nada pode criar alguma coisa, tem que ter muita fé. Eu admiro essa tamanha fé. Mas não é assim. Nós não temos tanta fé assim, temos fé. Mas nós não conseguimos ter fé que o nada, o acaso, gera algo de forma organizada e espontânea. Nós temos fé sim. E é mais palpável ter fé nisso de que um planejamento inteligente exige um planejador, um projetista inteligente. E por isso, seu professor de filosofia precisa ler a Bíblia e não tentar colocar ideias alheias a ela. Que a Bíblia fala de um Deus ressuscitado e não de um Deus morto. Se ele quer falar que Deus está morto, que ele use a filosofia apenas. A filosofia pagã, não é? A filosofia cética, porque há muitos filósofos cristãos, né, que não creem numa barbaridade dessa. Então, que seja honesto e transparente e use a filosofia cética para dizer que Deus está morto, mas não use a Bíblia, porque a Bíblia não suporta, não comporta um pensamento tão ilógico e irracional como esse. Muito bem, professor. Então, a pergunta aqui, ó, desse nosso amigo, desse nosso irmão Davi, agora que eu vi aqui no Twitter, o nome dele é Davi Santana, de Barreiras, na Bahia, e ele pergunta o seguinte, mandou no blog e também no Twitter. A pergunta dele é a seguinte: Mateus 24, 20 e 21 são versículos que demonstram que o povo adventista seria perseguido no tempo da grande tribulação. Mas olha aí, professor, lá na Bíblia já falava desse tal povinho adventista. Que história é essa aí, meu amigo? Do versículo 20 a 21, deixa eu ver aqui, o capítulo é o 24 de Mateus, o versículo 20 e 21. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Ah, tá. Então ele está querendo dizer por causa do sábado. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Que história é essa, professor? É só o povo adventista que vai passar por essa tribulação? Se é que vai participar? O que Jesus estava querendo dizer aqui no livro de Mateus, no Sermão da Montanha aqui, meu amigo? Pois olha, eu tenho que dizer que este amigo, este irmão, está tirando o texto do seu contexto. O texto não fala nada de adventista, né? Pelo contrário, esse capítulo aqui fala sim dos últimos tempos, mas eles têm sinais que se aplicam à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Não, sim, professor, mas eu acho que a ligação que ele fez é justamente por causa do sábado, né? Já que os adventistas do sétimo dia guardam o sábado, né? Então, essa relação que ele fez, os adventistas, então, cuide para que não caia no dia de sábado, que é o dia que vocês guardam. Então, será que não seria isso daí? E você está me dizendo que o texto não se aplica ao fim dos tempos? Ele partiu de um pressuposto seguinte, aqui quando fala do sábado, ele está falando, não é só o adventista que guarda o sábado. Então aqui nesse contexto, eram os judeus que observavam o sábado, os judeus cristãos,
né? O domingo nunca foi dia santo na Bíblia, mas aqui que Cristo está falando para eles orarem para que a fuga não fosse no inverno nem no sábado. Por quê? Porque a fuga no inverno e no sábado dificultaria e muito eles escaparem dos exércitos romanos que invadiram Jerusalém. Então, se fosse no sábado, eles estariam todos reunidos juntos. No inverno, fugir de uma cidade, ir para as montanhas, no inverno é difícil. Então, Cristo está falando disso, que não tem nada a ver com a adventista aqui, que está falando dos judeus cristãos que foram perseguidos, né, e outros judeus também, no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito, não é? No ano 70. Agora, é claro que a Bíblia menciona em Apocalipse 13 que haverá uma perseguição para todos aqueles que quiserem adorar a Deus, inclusive adorá-lo no sétimo dia, que é o dia santificado, que é o sábado. Mas isso nós aprendemos lendo Apocalipse 13 e Apocalipse 14. Não podemos deduzir isso de Mateus 24, porque o contexto é outro. Nós não podemos tirar um texto do contexto só porque tem uma palavra aqui que se aplique também aos adventistas. Não, o contexto bíblico de Mateus 24 é outra coisa e não podemos misturar as coisas. Ok, professor, deixa eu ver aqui, eu estou lendo um texto aqui de uma pergunta, mas eu acho que ela não está batendo, mas eu vou colocar a sua pergunta na mira da verdade. Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. A próxima pergunta aqui, quem mandou foi o Felipe de Bauru, e ele diz o seguinte: Jesus disse que não veio para mudar a lei, mas sim para cumpri-la. E disse também que nem um i, nem mesmo um tio seria mudado até que ela se cumprisse. Mas, por exemplo, ele mesmo mudou a lei, de acordo com Mateus 5,44. Como é que é isso daí, professor? Se Jesus disse que não ia tirar nenhum tio, nenhum i, ele mudou a lei? Ele falou alguma coisa de mudar a lei? Ou ele deu um novo mandamento, que agora é... Como que é isso aí? Olha que interessante. E veja só, tá nesse texto que ele apresentou aqui, Mateus 5,44, que eu não consegui achar isso. Na linguagem de hoje aqui, veja aí. Diz assim, ó. No versículo 43, por exemplo, né? Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então o irmão interpreta que Cristo aqui está mudando a lei. Mas não é isso que Cristo está fazendo? Quando você entende o termo cumprir no grego, que é a palavra plerô, você percebe que Cristo não está mudando a lei, porque senão não combinaria com o que ele mesmo disse. Ele diz que até que o céu e a terra passem, no verso 18, nem um i e um tio é para tirar da lei. Então, se não é para tirar nenhum acento, como é que ele, um pouquinho depois, ia mudar mandamentos inteiros? Só se Cristo tivesse algum problema, né? Ele fala que não é para tirar nenhum acento e depois ele muda um monte de mandamentos? Que coisa é essa? Não é isso. A palavra cumprir no grego é o termo plerô e significa completar, encher. O que Cristo fez ao cumprir a lei, ele cumpriu a lei no sentido lógico de obedecê-la, mas de ampliar o seu significado, que havia se perdido entre os judeus daquela época. Eles não entendiam a profundidade da lei de Moisés. E o que Cristo fez foi pegar a lei de Moisés, os profetas, os escritos do Antigo Testamento e ampliar, aperfeiçoar o significado contido nesses escritos. Então é isso que Cristo fez. Cristo ampliou esse significado, tanto que ele fez isso em todo o capítulo 5 e no capítulo 6 até o capítulo 7 no Sermão da Montanha. Então, longe de Cristo mudar a palavra de Deus, sendo que o Antigo Testamento era a Bíblia de Cristo, como lemos em Lucas 24, 27 e no verso 44, Cristo ampliou o significado da lei, o que é muito diferente. Mudar uma lei é uma coisa, ampliar o seu significado é outra. E por isso, as palavras de Cristo em João 14, 15 ainda são válidas, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso mesmo, professor. Muito bem. Vamos lá. A próxima perguntinha aqui pelo nosso Twitter. Quem mandou foi o Josimar de La Manche. E ele diz o seguinte: pode discorrer sobre o Apocalipse de João? E a pergunta dele é a seguinte: ele não estava se referindo ao imperador da época quando falou sobre a besta? Quando João, que estava preso lá na ilha de Patmos, começou a escrever o Apocalipse, o livro da Revelação, ele não estava, como ele disse ali em muitas parábolas, justamente porque ele estava preso,
Quando ele estava se referindo à besta, ele não estava se referindo ao imperador da época que havia prendido ele, ou sei lá, a alguém daquela época dele ali, não? Amigo Tito, essa pergunta é muito interessante. Eu não vou assim fazer uma exposição, lógico, longa desse assunto, é muito complexo, mas antes eu gostaria de mostrar para o nosso telespectador que o livro do Apocalipse não precisa ser sinônimo de medo, de pavor ou de amedrontamento. O que é o Apocalipse de acordo com o próprio livro do Apocalipse? Quando você estuda o livro do Apocalipse, você percebe que, na verdade, o livro do Apocalipse é um livro profético e um livro de esperança. O livro do Apocalipse contém símbolos, mas os símbolos são apenas um pano de fundo para mostrar um personagem principal. E o personagem principal é Cristo. E não poderia ser diferente porque Cristo é o centro de todas as profecias da Bíblia. Então, por exemplo, quando você estudar o Apocalipse, você tem que ter em mente o início, a introdução do livro, para você saber do que o livro se trata e para você não ter medo do livro. Então, Apocalipse capítulo 1, diz assim no verso 1: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então aqui fala que é uma revelação de Cristo, em que Deus revela os bastidores do conflito final entre o bem e o mal, e em que ele mostra a restauração do planeta Terra, dos capítulos ali 21 e 22. Os capítulos 21 e 22 são o novo Gênesis. Enquanto que os primeiros 3 capítulos da Bíblia descrevem a criação e a queda, os últimos 3 descrevem a recriação. Agora, será que Apocalipse 13, João estaria se referindo ao imperador romano? Pode sim ter uma primeira aplicação, mas a aplicação principal não é o imperador romano. Por quê? Quando você lê sobre a marca da besta em Apocalipse 13, você percebe que este poder possui características que não pode se referir apenas a um imperador romano. Então, por exemplo, você lê aqui em Apocalipse 13, versículo 7, o seguinte. Na verdade, vamos para o verso 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Esses 42 meses equivalem ao período de 1260 dias ou 1260 anos de Daniel 7:25. E, portanto, o mesmo poder de Apocalipse 13 é o poder de Daniel 7:25. E Daniel 7:25 menciona um poder político-religioso que teria 2 características. Mudaria os tempos e a lei e perseguiria os santos do Altíssimo por 1260 anos, ou 42 meses. Este poder representa a Roma papal e não pode se aplicar a um simples imperador romano apenas. Portanto, nós temos sim sempre uma primeira aplicação da profecia, mas a sua aplicação principal é para o futuro. Tanto que em Apocalipse 14, 6 a 12, há 3 mensagens de Deus para as pessoas dos últimos dias, para que elas não aceitem o sinal da besta. Então, profeticamente e contextualmente, é claro, a profecia se aplica assim para os últimos dias, refere-se a Roma papal e não se refere ao imperador romano apenas. Muito bem, professor. Bom, eu tenho aqui ainda muitas perguntas para fazer, mas o nosso tempo realmente está contra a gente e nós chegamos ao final de mais um programa Na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros, mais uma vez, muito obrigado pelas respostas, todas baseadas na Palavra de Deus, onde nós podemos aprender o que Deus quer para a nossa vida e a orientação que, através desse livro, Ele nos dá para nós seguirmos no caminho que Ele quer nos levar ao céu, não é isso? É isso mesmo, meu amigo. Um abraço ao amigo Tito, um abraço aos meus colegas aqui da Novo Tempo que trabalham com tanto carinho para que o programa Na Mira da Verdade chegue até as pessoas. Um abraço aos colegas da Rádio Novo Tempo. E nunca esqueça, querido amigo internauta, telespectador e ouvinte, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um abraço e que Deus lhe abençoe. A gente vai se encontrar na próxima semana e lembre-se, neste programa, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!